Você está ouvindo Voltcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Voltcast. Esse programa aqui não é ponte de safena, mas está no coração do brasileiro. O meu nome é Vinícius Coelho e toda semana nós estamos aqui sempre com um programa novo para vocês. Junto comigo, sempre ele, Otávio Augusto. Tudo bem, Otávio? Lambda, Vinícius, e vote pra todo mundo. É, isso aí. Hoje é um programa especial. Hoje vamos falar do quê? Qual que é o tema, Otávio? Hoje é o dia do podcast, olha aí. É isso aí, o dia do podcast, essa mídia que a gente ama trabalhar e fazer isso aí. E no programa de hoje temos uma convidada, assim como a gente, viciada nessa mídia, que adora essa mídia e consome ela sem moderação, que é Renata Pereira. Tudo bem, Renata? Opa, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui participando e falando de um negócio que a gente ama tanto, que eu curto pra caramba, que é podcast. É isso aí, o podcast pra nós é uma arte, né, cara? Então todo dia que nós estamos aqui, toda semana o podcast está aqui também, junto com o Otávio, e cada dia um programa novo, e poder fazer isso semanalmente é um desafio e também um grande aprendizado e uma satisfação pra nós, né não, Otávio? Opa, com certeza, é muito satisfatório mesmo. Apesar do trabalho gigante, né? Imagina o trabalho que não deve dar. Misericórdia. Mas vale a pena, vale a pena. Vale muito. Então vamos lá então, Renata. Eu quero ouvir de você. E você, assim como a gente gosta dessa parada toda, eu queria saber de você o porquê que você gosta de podcast. Então, na verdade, é uma coisa meio engraçada. Eu conheci podcast porque, na verdade, eu gostava muito de dormir ouvindo rádio. Tudo começou com isso. Tipo, o rádio foi ficando mais complicado e tal. E aí, uma época que eu tava bem acelerada, com uns problemas, e aí eu não conseguia dormir direito. Eu preciso de alguma coisa pra me distrair. E o rádio sempre funcionou assim. E aí, naquela época, eu ia viajar, e agora como é que eu vou fazer sem rádio, né? E aí eu achei lá eu tinha um iPhone já na época, e aí eu vi aquele programinha do podcast pra tentar. E aí eu achei o Nerdcast, foi o primeiro o podcast que eu ouvi na vida. E aí pronto, fiquei viciada. Aquilo eu ouvia e aí eu conseguia dormir tranquila, e assim, eu ouvi um monte. Nerdcast eu ouvi por um bom tempo. Hoje eu dei uma parada, mas assim, ouvi muito. Ouvi os de história, tanto que eu lembro que o primeiro que eu ouvi deles era sobre o Gengis Khan. Olha só. Eu lembro disso, foi muito engraçado. E eu achei, pô, que bacana, né? E você escolhe o seu assunto e tal. Então, isso foi em 2009, 10 anos atrás. E desde então eu tô sempre ouvindo, procurando outros programas. Agora eu tô um pouco mais seletiva, foi a questão do tempo, né? A bebezinha, tô com uma bebezinha, uma filha de 7 meses. E na época também que ela nasceu, outra necessidade, né? Tinha a questão de acordar para amamentar. E aí eu falei, caramba, eu vou cair aqui com a cabeça em cima dela, se eu não fizer alguma coisa pra ficar acordada. Aí eu falei, putz, vou voltar pro podcast. Aí eu selecionei alguns, então eu hoje ouço podcast de madrugada. Olha só, então cuida da filha, coloca o fone no ouvido. Isso aí eu fico acordada, porque senão é duro. Bacana, Renata. Bom, o lance do podcast realmente é muito legal. Na verdade, eu vi o que era podcast, mas eu vi só na gringa, né? Assim, o primeiro contato que eu tive, né? Eu até tentei chamar alguém pra fazer, mas eu nem sabia se tinha podcast em português ou não, né? E aí, depois de um bom tempo que eu fui ver o Jovem Nerd também, né? Eu acho que a maioria começou com o Jovem Nerd, né? Sim, verdade. E aí fiquei maluco do Jovem Nerd, comecei a conhecer outros podcasts, né, de outros assuntos, e estamos aí escutando até hoje, até ter essa vontade de ter o próprio podcast, né, que é muito legal, muito divertido fazer mesmo, muito satisfatório. Eu não conhecia, né? Quem me apresentou foi você, Otávio. É verdade, conta a história aí que a do Vinícius é boa. O Otávio que me apresentou. Assim como você, Renata, eu também gosto muito de rádio. Eu sou fissurado por rádio, adoro a mídia, tá? Na verdade. E trocando uma ideia com o Otávio, eu comentei com ele que eu queria ter
alguma coisa em casa pra poder brincar com essas coisas, né? Com áudio e tal. Eu fui embora, ele me mandou uma mensagem, falou, você já ouviu falar de podcast? Falei, não, nunca ouvi falar na vida, né? Aí ele, não é possível. Aí ele, não, porque não é possível que você nunca ouviu falar. Não é ele ficou indignado, mas eu não conhecia. Aí ele me passou a ideia, me apresentou. O primeiro que eu vi também foi o Jovem Nerd, né? Que é um dos maiores do país aí. E daí, então, como o Otávio disse, a gente teve a ideia, né? De poder ter o nosso. Que é um negócio que aparentemente é como se fosse um programa de rádio, mas é uma mídia trabalhada por você, né? Então, dá pra gente gravar em casa e tal. Eu não conhecia, foi através do Otávio mesmo. E até hoje aí nós estamos aí. Foi pra fazer o Vodcast que o Vinícius conheceu o podcast. Você viu, Ney? Olha só. Olha. Você já tava visualizando, né, Otávio? Então, você acha que eu ia perder essa voz aí, assim, de bobeira? Sai eu fora. Malandro. Você viu porque ele me apresentou, De né, jeito nenhum, não ia perder isso não. Não, vamos trabalhar isso daí. Ai, caramba. Agora tem um assunto aqui legal. O que não gostamos nos podcasts? Você tem alguma coisa pra falar sobre isso, Renato? Alguma coisa que você ouviu, que não gostou? Ou de repente que você ouve, mas ouve e tem algum item que você... eu ouço, mas não curto tanto essa levada. O que você acha aí? Assim, o bacana do podcast é que você pode escolher o seu assunto, né? Sim. Então, você pode pesquisar, se eu gosto, se eu não gosto. O que normalmente eu não gosto, podcast que não agrega muita coisa, quer ficar só enrolando, faz muita bagunça, sabe? Uhum. Eu acho, talvez porque eu tenho essa coisa do rádio. Quando vem muito bagunçado, assim, tipo, parecendo Pânico, eu já não curto. Sim, Quando entra nessa levada, já não é muito a minha vibe. O Nerdcast, ele tem a bagunça, tem a gozação, mas ele é organizado. É verdade. É muito bem editado, né? Muito bem feito. Mas o que eu não gosto é isso. Meio, nossa, essa bagunça. E aí não acho legal. Acho que o podcast tem que falar, né? Tem que expressar alguma coisa, né? É isso que é o bacana. Você poder ouvir um monte de opinião, mesmo que seja zoando, não tem problema, mas é legal isso. E não jogar a palavra ao vento, né, assim, e com direcionamento, né, também, né, legal. Eu ia falar dessa pegada também. Alguns que eu já ouvi, o pessoal apela muito, não que a bagunça não seja legal, mas assim, igual você falou, você não precisa apelar pra um besterol ao extremo pra poder ter audiência, né? Uhum. Eu tava até comentando com o Otávio esse tempo atrás aí, a gente ouviu ele ouviu, ele falou pra mim, eu consegui ouvir 3 minutos. Vê se você bate o meu recorde. Eu ouvi 1 minuto e 50, não dei conta, não. Depois eu quero saber o que é. Depois a gente fala pra você em off. Em off. É que eu sou uma pessoa persistente, viu? O Otávio conseguiu ainda, cara. Entendeu? Então eu acho que não precisa disso, né, cara? Tem que ter sei lá, não precisa apelar pra ter audiência, mesmo porque o podcast é uma coisa que a pessoa ouve individual, então não tem como você apelar tanto pra isso também. Sei lá, eu sou desse pensamento também. O que eu não gosto muito realmente da parte de áudio, né? Por exemplo, tem alguns podcasts até grandes que eu não sei porquê, né? Porque até rende grana, enfim. Mas eu não sei por que cargas d'água o pessoal não tem um carinho com o áudio, né? Então... vou até falar aqui, o Xadrez Verbal mesmo, não curto muito a edição, o áudio deles, eu não sei que dificuldade eles têm lá, né? Que o áudio muitas vezes fica comprometido, né? E tem outros também aí grandes, né? Não é nem podcast começando, né? Porque no início você tem várias dificuldades, você tá aprendendo, né? Então a gente até releva, mas podcasts grandes que tem essa dificuldade com o áudio, né? Meio complicado, né? Eu acho que não ter esse carinho assim, você tá meio que desrespeitando a audiência, né? Vamos pôr assim. É verdade. É verdade. Porque, né, você tem lá uma audiência, tenta fazer o melhor possível, né? Ainda mais se rende grana ainda aí virou obrigação, né? Não é verdade? Por mais que o podcast esteja gratuito nos agregadores e tudo mais, mas é uma renda, né? É um trabalho, então que eu não gosto mesmo assim, seria isso. Aí questão de, igual vocês falaram, né? Dessa emboleira, por exemplo, igual o Pânico eu não gosto, porque eles
apela pro lance de embate, né? Então, eles forçam isso. Todo programa tem que ter o embate, todo programa tem que ter o conflito, senão a gente não tem audiência. Esse também eu não acho muito legal, não. Esse lance de ter que girar o conflito porque, sei lá, falta o conteúdo, ou não temos pauta, ou o programa é assim e ponto, né? A impressão que dá é essa, né? É isso. Vamos apelar pra poder... Tem que ter o conflito. Vamos trazer duas pessoas aqui pra brigar e o pessoal gosta de escutar isso. Bom, eu particularmente não gosto, mas eu acho que a gente é minoria, né? Porque eles fazem maior sucesso. Mas acho que é a tal da cultura da lacração. Exatamente. Quem tem que ganhar, porque tem que lacrar, acho que vai por aí. Essa vibe aí, essa daí eu já não gosto dessa pegada também, não. Pois é. Bom, Renata, você já disse o horário que você escuta, né? Uhum. Mas assim, fora esse horário, quando você está no seu afazeres de mamãe, tem algum outro horário que você costuma ouvir, assim, com frequência também? Teve uma época que eu ouvia no carro, mas aí por problemas técnicos de não conseguir colocar o áudio no carro, eu parei um pouco, mas agora consegui voltar. Então, às vezes eu ouço também, indo para trabalho, voltando, também quando tem uns assuntos bacanas. Como hoje eu tô ouvindo menos, né, então eu acabo matando tudo nas madrugadas, né, de segunda até domingo eu consigo ouvir todos. Mas é porque eu não tô ouvindo tantos assim, por exemplo, o Nerdcast eu dei uma parada, eu não tô conseguindo mais ouvir, porque o Nerdcast é grande e como eu tenho grande, né? períodos, aí tá ficando meio complicado. É verdade. Mas normalmente eu ouço na madrugada e indo pro trabalho. Eu ouço bastante música trabalhando, mas podcast não dá certo, já tentei. Verdade. Não tem como. Eu já consigo. Eu trabalho no cartório, né? Uhum. Então, eu tenho esse benefício, assim, eu consigo trabalhar com fone e coloco o fonezinho e dá pra ouvir de boa, tranquilo. Chegou gente pra atender, eu dou uma pausa, levanto, atendo, toco o telefone, vou lá, coloco de novo. Então eu ouço... Porque em casa eu não consigo, cara. Não dá. Em casa, chega em casa, aí tem coisa pra fazer. Por incrível que pareça, eu ouço mais no trabalho do que em casa. Que é onde a gente passa o maior tempo, né? É verdade. Meu problema é até concentração, eu acabo me perdendo. Eu não consigo, de repente eu percebi que eu perdi o raciocínio, aí não dá certo. Eu não consigo ouvir e acompanhar o podcast, é mais por isso. Porque eu trabalho de fone. Meu trabalho é ouvindo música e tal. O meu aqui é um pouco diferente, né? Porque a minha casa é o meu trabalho, né? É tudo junto. É verdade. Então, como é que eu faço? Tem alguns serviços, né? Uns serviços que eu faço de maneira mais automática. Esses eu consigo ouvir o podcast. Então eu coloco o podcast, tem aqui um trabalho repetitivo para fazer e eu vou conseguindo fazer. Agora, por exemplo, numa edição de vídeo... Bom, edição de vídeo não tem nem como, né? Porque você tem o áudio ali, não tem jeito, tem que parar de ouvir o podcast, mas na maioria do tempo eu escuto também trabalhando e escuto na hora de dormir. Na hora de dormir eu coloco ali um engraçadão ali só pra dar umas risadas e dormir relaxado, né? Então a rotina é essa daí. Quando eu tenho serviços mais automáticos, eu consigo ouvir. É igual a Renata disse, né? Tem alguns serviços, o serviço dela não consegue. Tem alguns serviços meus que eu não consigo ouvir podcast e dar a atenção necessária, né? Então... Não dá pra dividir a atenção, não né? dá. E até um lance que o Léo da Radiofobia diz, né? Que até o Jovem Nerd também já falou. Quando eles fazem a propaganda, assim... divulgam a mídia podcast, né? Eles falam assim, escuta a hora que você estiver lavando louça ou em trânsito, né? Porque o podcast tem essa vantagem do vídeo de ter a atenção compartilhada, né? Você pode estar fazendo um negócio simples e escutando podcast também, né? É mais uma coisa legal do podcast, né? É verdade. Outra coisa que também que eu lembrei, na época também que eu recomecei a ouvir, no início a minha bebê dormia aqui no quarto, né? Dormia no bercinho do lado da gente.
E tem aquela história, não é pra ficar, cada respiração você vai lá e vai olhar se tá tudo bem, né? Aí pra não ficar assim, aí eu pegava, colocava podcast, colocava o fone de ouvido baixinho pra poder assim, pelo menos eu não fico preocupado com cada respiração. Aí se ela chorar, dá pra ouvir. Ah, É verdade. sim, é verdade. Boa tática, boa tática. Ser pai, mãe, né? Ser pai recente, assim, todo mundo passa por isso, né? Tipo, eu vou ver essa... Ai, será que tá respirando? Meu Deus. Aí você olha lá, tá dormindo. Porque dá tanto trabalho que na hora que dorme você fica meio desconfiado, né? Pois é. Não é possível tá dormindo igual um anjinho assim. Deixa eu ver se tá respirando. Pois não, vamos lá. Tem que dar um jeito de dormir. Não posso ficar assim. É verdade. Você tem que se cuidar, né? Senão você fica maluco. Bom, agora vamos falar aí dos que a gente mais ouve, né, Otávio? É o top 5 aí de cada. O top 5 aí. Eu acho que eu não vou ter os 5. Eu tenho 4 que eu mais ouço. Mas quero ouvir de você, Renato. Os que você mais ouve aí, né? O que tá sempre na sua lista aí. E aqueles que você curte mais. Vamos lá. Vou dos que eu ouço hoje, tá? Porque eu não sei talvez se eu vou chegar nos 5. Eu também. O meu top, assim, hoje é o do Luciano Pires, o Café Brasil. Votecast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar? Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocodó. Ah, sim. Legal, hein? Café Brasil é sensacional. Eu gosto demais, porque essa provocação, conhecimento, né? Você vê, é o mais sério, né? Sim, verdade. É um podcast totalmente sério, mas eu curto demais, assim, a provocação de você fazer você pensar, sabe? De sair da bolha. Por exemplo, esse tempo que eu fiquei de licença maternidade, aí você fica preso naquela bolha e não. O Café Brasil ajuda a pensar fora, sabe? Fiquei esse tempo em casa e assisti a TV Misericórdia, uma loucura a TV hoje. Não dá, programa né? de notícia, é uma extremidade. Não dá. É horrível. Não, precisa sair da bolha. E o Luciano Pires tem essa ideia de mostrar que tem muita coisa acontecendo além do que fica pipocando aí na mídia. Então eu gosto muito de ouvir. O Café Brasil é o top. E aí, relacionado a ele tem um outro chamado Leadercast. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Que são entrevistas, né? Um bate-papo, na verdade, ele fala até que na entrevista, que é bate-papo com pessoas que fazem a diferença em alguma coisa. Ah, sim. E eu não ouço todos, mas às vezes ele faz uma propaganda lá no Facebook, eu falo, vou ouvir esse. Então eu já vi histórias muito fantásticas de uma moça que faz um trabalho de corrida com as mulheres de uma comunidade aqui da Zona Sul, que ela fez um trabalho tão bacana de corrida que a Nike começou a patrocinar. Olha. Caramba. Sabe? História bacana. Vi de uma outra história também que foi super bacana. Foi a entrevista de um cara que ele foi transplantado acho que umas 3 vezes de fígado e rim. E ele contando a história dele, de como ele superou isso, sabe? Um negócio muito bacana. Uma outra moça que faz um trabalho com crianças que têm câncer. Então, assim, é muito legal ouvir histórias marcantes. Mas esse eu não ouço direto. Eu acabo indo pelo que ele conta, ele dá um highlight aí, eu vou falar com fulano de tal, eu pego, paro e ouço. Certo. É do Luciano também. É do Luciano também, é o Leadercast. Além disso, aí como eu tô ouvindo toda santa madrugada, né, eu gosto muito da CBN, né, a CBN, que é a rádio de notícias, eles têm, todos os comentaristas deles estão em podcast. E eu gosto muito do pessoal do Fim de Expediente. Votecast. Na CBN, Fim de Expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Que é o Dan Stubach, que é aquele ator, né? O ator da Raquete. Legal. Da Raquete. Tem o Dan Stubach, o José Godoy, que é um escritor, e o Luiz Gustavo Medina, o Teco, que é um economista. Eles são amigos de infância e eles têm um quadro todo dia de 15 minutos, chama Hora de Expediente. Votecast. Hora
de Expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Passo umas 8h45 da manhã e eu nunca ouço ao vivo. Então eu acabo ouvindo à noite, na madrugada. E eles têm um programa semanal, sexta-feira também, que é um programa de 1h30, que eu também acabo ouvindo. E como são pessoas completamente diferentes, eles têm pontos de vista diferentes, né? Eles sempre trazem música, trazem séries, bem variedade. Normalmente eles fazem algumas entrevistas, então eu gosto também de ouvir eles, fazem parte da minha madrugada. Então eu ouço o Hora de Expediente, que é o Todos os Dias, e o Fim de Expediente, que é o programa completo. Cheguei no 5, hein? Não, pode falar. Aí o 5 é o Mamilos. Voltcast. Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. O Mamilos eu também não ouço direto, são duas jornalistas, acho que elas são jornalistas, e elas também, cada semana elas fazem um tema diferente. E apesar do viés político que elas têm um pouco, mas eu gosto de ouvir alguns assuntos. O legal assim, quando você entra lá no agregador de podcast, você já vê qual é o tema, elas já colocam no descritivo o que vai ser a ideia, então você já sabe, você quer ouvir, não quer ouvir. Eu gosto muito quando eles fazem os de relacionamentos, de família, de amizade, eu acho muito bacana. Eu conheci o Mamilos, uma amiga me mandou sobre o puerpério, né, coisa de mãe, e aí eu ouvi, pô, que legal, eles trazem convidados, e aí eu comecei a ouvir mais alguns. Então eu já ouvi um sobre irmandade, teve um que eles fizeram sobre depressão, e é bem bacana, eles são do B9, que é o pessoal que faz bastante podcast, tem várias mídias aí. Sim. Então esse também é bem legal, o Mamilos é bem bacana. Também é um pouco mais sério. Mas são esses os que eu ouço mais hoje em dia. Às vezes eu ouço Rapadura, às vezes eu ouço Jovem Nerd, mas eu confesso que eu parei de ouvir esses dois por causa dos spoilers. Eu não consegui assistir o último Vingadores, então eu parei de ver. Tamo na mesma, então. Tamo na mesma. Eu tô fugindo dos spoilers, eu parei de ouvir tudo isso. É duro, os caras contam tudo, né, cara? É legal, mas é complicado, né? Aí eu tive que parar. Quando eu consegui assistir, aí eu volto a ouvir esses, que não adianta. É o assunto do mundo nerd, né? Eu sou nerd mesmo. Então não adianta, não tem como controlar os caras, né? Eles vão fazer referência. Eu tô aqui fugindo dos spoilers insanamente há 6 meses. Tamo junto, tô junto com você. Eu também tô Sempre. aqui que toda hora aparece o Thanos aqui, eu não sei o que eu faço. Eu tô igual o Neo do Matrix aqui, abaixo. Só desviando das balas. Vai se esquivando. Thanos, joga Thanos na nossa cara, nós dá aquela desviada. Desvia pra um lado, desvia pro outro. Nossa, é bravo, não é fácil não. Eu acho que a gente tinha que resolver assistindo, né? Mas aí é outro papo, né? Cara, não, os caras estão de sacanagem. Me faz um filme de 3 horas. Como é que eu vou parar 3 horas pra ver um filme desse? Não tem como. Eu também não consigo. Bom, manda aí, Vinícius, seu top 4. Bom, o meu foi o primeiro de todos, foi o Nerdcast, né, cara? Voltcast. Landa nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, meu ponto tá ficando cada vez mais pra mal. O Nerdcast foi o que, inclusive, você me apresentou e foi o primeiro que eu ouvi, né? Eu já tinha que começar ganhando com o Vinícius, né? Falei, não, tem que ganhar... Ele já veio com os 2 pés na minha cara. Tem que já ganhar a simpatia do Vinícius pelo podcast, né? Tem que mandar o top, né? É lógico. O top das galáxias. Com certeza. E é muito bom, né, cara? Nerdcast os caras arregaçam demais. É outra... Igual você falou, eles fazem uma bagunça lá, mas você vê que tem um sincronismo, é organizado, é uma coisa direcionada mesmo. E o outro, eu ouço muito por gostar de rádio, o Radiofobia, que é do Léo Lopes. Voltcast. Tá começando mais um programa para o ouvinte desocupado do Radiofobia. E ele dá muitas dicas, assim, de locução, dicas de programa, condução de programa. Fala muito de host também, técnicas e o Alotênica também. Voltcast. Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio...
que é nessa pegada que ele ajuda aí pra quem, como a gente começou a produzir podcast, então ele dá aula lá. O Léo Lopes é sensacional, o cara Ele é o mestre, né? Nossa, cara, é muita informação. Eu passava horas e horas ouvindo um atrás do outro pra poder aprender mesmo. O Alotênica foi toda a base pra gente começar o Vodcast, né? Sério, que bacana. Tem que deixar registrado que a gente maratonou o Alotênica, que é o podcast que fala de podcast, pra começar o Vodcast, tentar começar o mais correto possível, né? Foi nessa pegada aí mesmo. E o outro, eu gosto muito de comédia, né? Então, comédia pra mim eu ouço demais. E ouço bastante do Resenhas do Léo, que é do Léo Lins. E aí, pessoal, aqui é o Léo Lins, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast. Eu estou num hotel aqui em Goiânia. Eu acabei de fazer um evento no Shopping Cerrado. E é da mesma pegada. O legal esse do Léo aí, que ele faz um esquema, tipo assim, eu sempre tive a curiosidade de saber como é que um humorista monta um show de stand-up, por exemplo. Como é que é iniciar a piada do zero. O que ele pensa pra fazer uma piada. Então ele tem todo esse esboço aí, então ele fala como é que se o público reagir de um jeito, você faz assim, então tem piada que reage dessa forma, tem uma que dá certo, outra não. Então ele faz um esboço pra quem não conhece, pra quem gosta de comédia, ele ensina como é que faz. Então eu ouço bastante esse aí. E é tudo assim, é pequeno, né? Tipo assim, áudios de 10 minutos, 15. Então você ouve qualquer hora, você ouve um atrás do outro, se não der, você ouve depois, então é mais rápido, né? Então eu gosto bastante desse. Nerdcast, Radiofobia, Alotênica e Resenhas do Léo. E também, às vezes, o Rapadura também eu já ouvi. Vodcast. Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós... Já ouvi bastante também o Rapadura, mas esses 4 aqui é o que eu mais ouço também. E esse do Léo Lins, ele é humor negro, né? Também, ele tem. Mas tem esse programa não é de humor negro. Não. Ele fala ensinando a comédia pra quem quer ser humorista. E ele fala passo a passo, cara. O cara tem sentido, assim. Ele cita livros, cara. É um negócio assim, não é coisa assim dispersa, não. É um negócio bem pensado mesmo. Eu não entendia a comédia desse lado, não. Eu achava que os caras chegavam lá, falavam um monte de borracha, entendeu? Era nato, né? Era um negócio nato. Não, mas é um negócio pensado, cara. É uma coisa muito bem pensada e organizada mesmo. Não é só falar borracha em cima de um palco, não. Legal. Olha que da hora, né? Bom, o meu, vamos lá. Eu queria fazer uma menção honrosa. Porque vai dar mais de 5. Aí, pra não sair do top 5, eu vou fazer uma menção honrosa. A menção honrosa é um podcast que eu descobri quando eu lancei o Vodcast. Eu descobri ele. Então, a gente publica nos grupos e tudo mais. E é um trabalho, assim, que eu achei sensacional. Achei muito fantástico. A gente vai combinar um dia de gravar com eles. Que é o Escola Pública Podcast. Vodcast. Olá você que está ouvindo a gente, olá alunos, olá professores. Quem é você que está ouvindo a gente? De onde você está? Você que está com essa voz agora na sua cabeça, no fonezinho de ouvido em algum lugar desse país. Quem é você? Manda e-mail pra gente, se comunica com a gente, fala com a gente. Meu nome é Luciano e eu na sala de aula era um menino quietinho. É um professor, ou não sei se é ele sozinho, ou tem mais outros professores de escola pública, e eles estão se eu não me engano, se eu não tô falando bobagem, eles estão na região sul de São Paulo, aí que a Renata pode até falar melhor pra gente, que o negócio é meio barra, né? É complicado. A escola fechou, eles ficam lá na escola pra gravar o programa, e assim, o primeiro programa que entrou no ar, que eles abordam sobre a escola, um panorama geral da educação até no Brasil, né? Assim, você fica babando. É a visão da realidade mesmo, sabe? Eles são fantásticos, a iniciativa tá de parabéns, assim, não tem nem palavra pra descrever esse Escola Pública Podcast. É só procurar Escola Pública Podcast, que é um negócio, assim, pra quem gosta de educação, eu me interesso por esse tema, né, de educação. É sensacional, a análise deles, sabe? Não tem esse lance de partido ou não, eles mostram a realidade mesmo, sabe? Eles não querem se promover politicamente, eles estão ali comprometidos com a educação, então
fica essa menção honrosa aí do Escola Pública Podcast. E aí, o meu top 5, o primeiro eu vou começar sério, depois eu vou decaindo, tá? Então, não tem jeito, tem aquele, 1% meu, não tem jeito, é podre, não tem jeito. Tem um pouco de série, mas tem que ter a gozação, né? Tem que ter a banda podre mesmo, tem jeito. Então, o primeiro o meu top 5 aí, é lógico, eu escuto o Jovem Nerd, né? Eu acho que eu escutei o quê? 99,9% dos programas, assim. É muito difícil eu pular algum. Principalmente os de ciência, que eu acho fantástico. Eu tô fazendo outra menção honrosa. Vamos lá. Então... tá vendo? Você já é uma pessoa mais séria. Eu adoro os que tem o Sr. K. Também. Esses também. Vergonha. Mas os de ciência me pega, sabe? Eu fico babando, assim. Eu nem gosto de escutar trabalhando, porque eu quero escutar tudo. Eu quero escutar a respiração deles. Eu quero, sabe? Pra degustar mesmo, né? Tá bom, você é a pessoa séria, tá disfarçando, olha só. Não, eu vou estragar toda essa visão. Calma, Renata, calma que você vai ver. Calma. Isso vai descambar, né? Então, o meu primeiro top é o Xadrez Verbal. Podcast. Começa agora o Xadrez Verbal. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ama, nos deseja, nos prestigia. Que é do Felipe Figueiredo, né? Ele também faz o Nerdologia junto com o Átila. Ele faz a parte de história. Então, ele assim, é sensacional. Sensacional, assim, é muito conteúdo dentro de uma pessoa só. Eu admiro demais o cara. E o Xadrez Verbal não é nem sobre história, é política internacional. Lógico que envolve, né? Mas é política internacional. Então, o jeito que ele registra os fatos, você começa a entender o mundo de uma maneira muito diferente, sabe? Igual a Renata disse, que não passa na mídia. Ele traz essas notícias, sabe? Você começa a ter uma outra visão da política internacional. Por que o tal país age dessa forma? Por que tal país não age dessa forma? Você começa a entender melhor tudo isso, né, que envolve na política internacional. Então, até você começa a compreender a sociedade, né? Por que os ingleses têm esse tipo de costume? Ou até mesmo a gente, ou os europeus são diferentes dos asiáticos, que são diferentes dos norte-americanos, né? Então, eu recomendo. Só que o Xadrez Verbal, quando tá curto, é 2h30, né? Então, quando eles não tá assim, hoje nós não tá muito afim de gravar, não, vamos aqui fazer só 2h30 e... um programa bom pra Renata ouvir, dá tempo, né? Dá tempo. Eu tinha que ter conhecido ele quando a minha filha mamava de 3 horas. Dava pra ouvir metade de um Xadrez Verbal. Puxa vida, mas vou pôr na lista. Já tô anotando tudo que vocês estão falando aí, eu tô anotando aqui. Pode anotar. O Xadrez Verbal, num dos programas... Quando foi? Foi um programa que ele deu um panorama quando o Bolsonaro escolheu o Ernesto Araújo, né? Pra cuidar do Itamaraty lá, né? Legal. Esse programa, ele teve... Se eu não tô falando bobeira, mais de 4h30. Caramba, rapaz. Pra ele conseguir explicar e demonstrar tudo. Tem umas colunas que ele traz um economista, geralmente é uma mulher lá que, eu não lembro o nome dela, mas é variado, assim, a maioria das vezes é ela, mas tem outros economistas que traz a visão econômica para dentro dessas situações políticas internacionais. Então, assim, não tem que falar, sabe? O cara é muito excelente no que faz aí, né? Bom, o outro é o Alotênica, que o Vinícius falou, a gente já falou aqui, né? Que é um programa para quem quer fazer podcast ou quem ama muito a mídia podcast, quer entender esses bastidores aí do podcast. Assim, o Léo Lopes é fantástico, né? No que ele faz também, é muito excelente. E o Alotênica traz
é tanta sacada, assim, tanto conhecimento da ferramenta. O Vodcast, se tem alguma virtude, é por culpa do Léo Lopes, né? Porque tudo a gente aprendeu lá. É verdade. Né? Isso aí. E o outro aqui que eu anotei é o podcast Dragão Brasil. Vodcast. Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil. Falem aí no microfone. Quem fala aí no microfone? Agora em nova fase. Obviamente vocês não sabem, porque, né, como sempre, nós estamos no futuro, vocês estão no passado. Agora nós temos um estúdio, né, Leonel Caldela? Sim, é um estúdio. E aí agora estamos gravando ao vivo. Que é sobre RPG. Tem lá o Leonel Caldela, todo o pessoal grandão aí do RPG brasileiro, né, não sei se vocês curtem RPG, mas aí você vê o nível de nerd da pessoa, né? Uma coisa que você gosta pouco, né? Escuta podcast de RPG, né? Mas assim, não é igual o Jovem Nerd, que tem um podcast que eles jogam RPG. Não, eles eles vão falar sobre uma história, ou livro de alguém que tá saindo, ou um sistema novo, né? Ou até mesmo dicas pra quem tá mestrando e tal. Então eles abordam de uma maneira geral. É como se fosse a revista Dragão Brasil, que é sobre RPG, mas em formato podcast, né? O outro que eu gosto muito também é o MRG. Vodcast. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Very dark, my brother. Que é uma loucura total, né? Grande, faz tempo que eu não ouço MRG, hein? O Matando Robôs Gigantes. Então, o Didi Braguinha é, assim, sensacional, né? Ele é louco, né? Ele vive em outra realidade, né? Então, o Afonso Solano também. Então, é muito legal, curto demais mesmo. Sempre eu escuto. E o último eu não recomendo, tá, Renato? Você não escuta. O Vinícius falou. Chegou a hora, Renato. O Vinícius falou, você vai falar? Eu falei, velho, eu vou falar. Mas eu não recomendo, eu escuto. Tô maratonando todos. Eu acho que vai ser o Não ouço. Vai ser o primeiro podcast que eu ouvi tudo. Mas não escuta, não vai atrás, deixa quieto. Não vale a pena. Não vale, não faz isso não. Que é o Chorume com X. Vodcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca traz e não fala absolutamente sobre nada. E aqui nessa bela manhã de sol formando a nossa... E, assim, eles têm que melhorar muito pra ser um humor negro, sabe? Eles têm que ficar muito bonzinho, tem que ir bastante na igreja pra virar humor negro. Então, rapaz, o negócio esse eu não recomendo, não escuta, deixa quieto. Mas como eu escuto, né, tem essa parte lixão minha aí, eu devo falar, né? Falar Chorume aí, tem... Enfim, também, o programa deles é bem curtinho também, é 1h30, 1h40 de leitura de e-mail, né? Aí depois eles começam o assunto. Você imagina? Imagina tudo de tempo de Chorume. De leitura de e-mail. A leitura de e-mail deles. Já é uma coisa retardada, já, né? Eles falham em ser ruim, sabe? De tão ruim que eles são. Então fica aí meus 5 podcasts aí que eu tô mais escutando agora, que é muito legal, mas escuta... Qual o nome do... É Chorume? É Chorume. É o nome. É o nome. Isso mesmo. Só que é com X, né? Chorume com X. Dá vergonha de indicar. Eu não tinha entendido essa. Sensacional. O nome faz jus ao que o conteúdo do podcast, entendeu? Exatamente. É o nome que mais casa aí com o conteúdo, é o Chorume com X. Nesse caso, Renata, dá vergonha de indicar. Quando você tiver tempo, não ouça. Não ouça. Não ouça, né? Por favor, não. O Vinícius escutou e ficou aterrorizado, né? Cara do céu, o negócio, velho, não sei lá.
Sei lá. Ouçam e tirem as suas conclusões. Ou não... Ambíguo, né? Ou não ouça. Dá uma dúvida, né? Você fica num sentimento que você não sabe muito bem o que falar, né? Tem alguns programas que terminam e eu me pergunto, por quê, né? Por que eu fiz isso comigo, né? Aí você olha o outro tema e fala, vou dar uma clicada nesse daqui, mas é só pra ver os e-mails. Aí você escuta de novo. É um problema, é um vício isso daí. Dá problema na cabeça. É aquele 1%. Nesse ponto é engraçado, né? Tem fora dos 5, né? Tem um sexto que eu ouço, que é assim, primeiro de tudo, ele chama Glocal. Vodcast. Estamos de volta, bem-vindo ao podcast da Glocal, seu podcast semanal que encurta distâncias. Distância entre você, sua cultura, seu jeito de ser a cidade e a fé cristã, a fé em Jesus. E hoje a gente vai falar sobre 95 minutos. Aí você pensa, o que é o Glocal? O Glocal eles são oriundos de uma igreja presbiteriana, só que o Glocal é uma reunião, eles fazem durante a semana, até hoje eles gravam lá na Vila Madalena, e aí você pensa assim, é evangélico, né? Então, mas aí o povo que faz a leitura dos e-mails, não é nem a leitura dos e-mails, né? Eles fazem a introdução. Eles são tipo MRG, sabe? Ah, tá. Loucura total. É uma loucura, sabe? É uma loucura. Nonsense. Sabe? Depois, às vezes, tem umas coisas... Eles fazem umas coisas interessantes, entrevistas e tal. Tipo, os melhores programas, eles chamam de... Tem vários tipos de programas, né? Dentro do local. Eu tô ouvindo um essa semana chamado O Gabinete. Em teoria, seria uma coisa mais séria. São as dúvidas. O pessoal manda e-mails com dúvidas. E aí são uns 4, 5 pastores que se reúnem pra responder. Você pensa, é sério? Não é sério. É a coisa mais zoeira que tem. Olha só. Que doideira, cara. Porque o povo manda a pergunta, tipo, parece que eles mandam de propósito, né? Pra provocar. Aí eles falam assim, tem zoeira nessa pergunta. Tem zoeira, mas a gente vai responder. E aí, né? Tipo, tem umas perguntas de pegadinha que eles ficam... E aí eles também põem comentário, tipo edição tipo do Jovem Nerd, sabe? Então é bem bacana. É um negócio... Essa é uma menção honrosa que eu também ouço eventualmente, mas é um negócio legal. Eles têm essa pegada, né, de trazer várias discussões, fora um pouco fechado um pouco nessa história do evangélico, né? Eles são um pouco mais abertos, tem questão de estudo, de fala de política, fala de música, mas os mais insanos são esses dos gabinetes pastorais. Gente, que loucura aquilo. Chama Glocal. Glocal, Glocal, é bem legal. Vou ouvir isso aí. Gabinete, gente do céu. O pessoal mandou perguntas, pra você ter uma ideia, só o tema principal é sexo. Meu Deus, isso aí dá um... E aí ele pergunta com provocação. Nossa. Aí tem um mais assim, ele fala, eu tô desconfortável pra falar sobre isso. Aí eu falo, vamos falar. Isso aí eu vou querer escutar também, pô. É muito legal. E cada semana eles soltam um programa com viés diferentes. Tem uma vez por semana tem um das esposas deles, o das mulheres, das meninas, eles falavam sobre feminismo e aí foi um pampeiro, uma coisa engraçada, eles fizeram de feminismo e tinha duas, e os esposos estavam juntos, aí foi um griteiro. Né? Eu falo que essa sociedade está muito louca, né? Sim. Teve gente reclamando por que tinha 2 homens no programa de feminismo. Oi? Foi reclamando, eles falaram que foi o recorde de comentários, assim, o povo ficou enlouquecido. Então é bem legal isso, eu acho bem bacana, fora da curva, sabe? Essa é uma boa menção honrosa pra ser feita. Com certeza, esse daí eu vou ouvir. Tá feito. Bom, então vamos lá então, Renata. Então conte aí a sua história engraçada. Eu ouvi dizer que você passou vergonha. Que história que é essa aí? Imagina, né? A gente citou alguns podcasts engraçados, né? Mas assim, o Nerdcast especificamente, né? Quando eu tenho aqueles loucuras do Senhor K. E eu lembro que eu tava no metrô ouvindo de
educação financeira. E ele fala da história do divino, do povo correndo atrás, sei o quê. E, nossa, eu ria. Aí eu olhava assim pra minha cara. No ouvido. Pai, é doido. Se vocês ouvirem, por exemplo, algum desses programas que vocês falam que são engraçados, ouvir no transporte público, você vai passar vergonha. Com certeza. Isso é normal, passar vergonha. E também usar o podcast para coisas diferentes, né? Ouvindo amamentando, tentando não ouvir a cria acordando, né? Então você põe aqui o fone para não acordar a criança, né? Uso podcast umas técnicas diferentes aí. Boa, fica a dica aí pro pessoal, quem tá ouvindo, né, mãe? Olha aí, ó, que interessante a dica da Renata. Coloca o fone aí e ouçam, tem muita coisa boa, né, cara? Diz o pessoal lá, ouvam. Isso, inclusive o podcast, você que tá ouvindo aí, fidelize. Escute os outros. Isso. Bom, é isso aí, estamos terminando o Vodcast. O Vodcast está chegando ao fim. E obrigado a você que nos ouviu e nos acompanhou até agora. E lembrando, se você tem uma história interessante, uma profissão inusitada, ou até mesmo uma ideia de pauta, mande para nós pelo nosso e-mail que o Otávio vai falar para vocês agora. blá@vodcast.com.br. É isso aí, @vodcast.com.br. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. E também estamos disponíveis no Deezer. Lá você pode baixar e ouvir esse programinha a hora que quiser. E também além do nosso site, www.vodcast.com.br. Belezeira? E eu quero aqui agradecer a nossa convidada de hoje. Foi muito bom falar com você, Renata. Obrigadão, viu, pela participação. Obrigada a vocês, pessoal, pelo convite. Foi bacana. Uma experiência nova. Eu nunca tinha feito podcast na vida. Tá vendo? Já? Posso colocar isso na minha experiência de vida. Checklist. Já virou membra honorária. Valeu, galera. Pessoal, continuem ouvindo o podcast, ouçam o Vodcast, procurem outros, aproveite essa mídia, porque, como diz o Luciano Pires, o podcast veio para ficar. Abre a cabeça, sai do mundinho, vamos ouvir o que o mundo tem para falar aí. Não fique aí fechado no seu mundinho, só vendo o que passa no Jornal Nacional. Exatamente. Vamos mudar e vamos abrir a cabeça, tem muita coisa legal. Tem coisa para se divertir, tem coisa para fazer pensar. Então, abra a mente aí. Ouve as indicações aí do pessoal, tem coisa bacana para ouvir. É verdade. Eu também gostaria de agradecer a Renata, né, por aceitar o convite, disponibilizar o tempo dela aí pra gente gravar. E com certeza vai ter outras pautas pra chamar a Renata aí, né, ô Vinícius? Ah, sim. Opa, já tá mais que convidada. Ela nunca tinha gravado podcast, agora vai ficar... Vai ficar... Não, nossa, vou ter que gravar de novo. Ah, não. Puta, lá vem esses caras. De novo, cara. Não. Tô aqui, ó. Minha filha tá chorando. Não. Mas foi legal. Foi bem legal, viu, Renato? Valeu. Belezeira. Toda segunda-feira estamos aqui. Esperamos por você. Tá bom? Tchau.